Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa segunda aula do curso básico de JavaScript, módulo 3, no qual a gente vai falar um pouquinho mais sobre constantes, né? Que a gente tem utilizado o var, vimos o let, né? E aí a gente tem também olhar um pouquinho sobre constantes. Vamos iniciar então a nossa estrutura HTML aqui. E aí vamos criar uma constante, por exemplo, usando o valor de π, né? Que é um valor clássico. Então, constante π, né, igual a 3.14.15.92. E aí eu dou um console.log em π. Nesse caso aqui, eu estou usando, diferentemente de var, o const, que é para declarar π como uma constante. E esse valor, ele vai se manter permanente nesse escopo. O que significa isso? Eu venho aqui e atualizo, ele vai mostrar para nós 3.14.15.92. Se eu tentar realizar a troca desse valor, igual a 250, por exemplo, o que ele vai mostrar para nós? Erro. Por quê? Não é possível trocar nesse escopo o valor da constante π. Se eu estivesse usando uma variável, né, com var, ele deixaria, até vou colocar aqui, ó, console.log π, ele deixaria eu alterar, porque eu estou usando var. Constante nesse escopo aqui, eu não posso alterar o seu valor, ele se mantém 3.14.15. Então, isso aqui não é possível de ser realizado. Agora, se eu estiver, por exemplo, num escopo diferente, eu posso realizar a troca, né, da minha constante. Vou criar aqui uma constante chamada nota, que vai ser 80, e vou dar um console.log na nota. E aqui dentro do escopo das chaves, vou fazer a mesma coisa, com o valor sendo 70. Se eu atualizar, ele vai imprimir para mim o valor de 80, né, da constante nota, e aqui dentro, ou seja, eu estando em um escopo diferente, ele vai permitir que eu faça a troca desse valor, né, atribua novamente aqui a nota, e faça a impressão dela de forma adequada. Então, nesse caso específico, eu consigo fazer a alteração, né, dentro desse escopo aqui, né. Um outro exemplo, né, uma outra possibilidade é que a gente pode trabalhar com array, né, usando constante. Se eu criar aqui um array chamado frutas, por exemplo, frutas igual a, aí vamos colocar aqui uva, melancia e mamão. E eu der um console.log aqui, vocês vão ver que ele vai adequadamente realizar a impressão. Array com 3 posições, né? 0, 1, 2, uva, melancia e mamão. Perfeito. Agora, a diferença é que, usando a constante, eu não posso vir aqui e fazer nesse escopo, aqui nesse mesmo escopo, ó, fazer a nova atribuição, né, de frutas. Por quê? Ele não permite essa declaração. Eu já tenho aqui uma constante frutas, eu não posso, nesse escopo, declarar novamente frutas usando constante, né? E trocar os seus valores, né? No caso, nesse contexto aqui, fazer a nova declaração de frutas. Agora, eu posso trocar os valores de frutas, né? Da constante frutas, e adicionar novos elementos de forma absolutamente tranquila. Porque eu não estou atribuindo novamente a constante frutas, eu estou mudando seus valores, né, e adicionando ou removendo, né, novos elementos. Então, por exemplo, frutas, 0. Então, em vez da gente adicionar um novo, a gente pode trocar aqui o elemento uva por um elemento chamado laranja, por exemplo.
E aí eu dou um console.log aqui. O que ele vai fazer para mim? Ele vai alterar na posição 0 o valor uva por laranja. Se a gente olhar aqui, passou a ser laranja. Por que ele permitiu isso? Porque eu estou alterando o seu valor no elemento na posição 0. Eu não estou atribuindo novamente a constante frutas. Então, ele permite que eu faça isso. Assim como permite que eu, por exemplo, adicione ao final, usando o método push, adicione ao final um outro elemento, como, por exemplo, maçã. Vou vir aqui e vou dar um console.log em frutas. Ele permite que eu adicione um novo elemento, no caso ao final aqui com o push, maçã. Então, a gente tem que ter esse cuidado de verificar se a gente vai usar uma constante, no caso aqui, ó, const, né, vou até deixar aqui já, const p, que a gente não pode no mesmo escopo, que é esse aqui, fazer a troca desse valor, porque estamos usando uma constante. Já num contexto diferente, num escopo diferente, a gente consegue alterar esse valor, como a gente viu aqui, de 80 para 70. Mesmo ocorre com array. A gente fez uma constante, frutas, né, um array, e ele vai se manter assim. Eu não posso atribuir a constante frutas novamente, porque ela é justamente uma constante. Então, eu não posso fazer esse processo, mas eu posso trocar seus valores, adicionar ou remover novos valores de forma bem tranquila.